Olá, alunos! Olá, alunas! Eu sou a professora Patrícia Gomes e vou acompanhar vocês na disciplina Educação e Realidade. O primeiro conceito que vamos trabalhar é o conceito cultura, tendo como referência o livro do professor Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico. A natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Confúcio. Ao citar Confúcio, o autor quer ilustrar um problema que sempre intrigou os antropólogos: como explicar a diversidade cultural? Em outras palavras, se pertencemos a uma mesma raça, a raça humana, qual é a razão para a diversidade cultural? Em geral, ao se depararem com a diversidade cultural, a postura dos pensadores e analistas da cultura variavam entre um olhar etnocêntrico e um pioneirismo, relativismo cultural, dois conceitos importantes para a antropologia. Vamos agora estudar o que é etnocentrismo. Etnocentrismo é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e de todos. Os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. A figura ao lado exemplifica bem uma atitude etnocêntrica, isto é, a de considerar a sua visão de mundo e seus valores como os únicos válidos. Vamos agora compreender outro conceito importante para a antropologia: relativismo cultural. Montaigne, filósofo francês do século XVI, já demonstrava um pioneirismo relativismo cultural em seus ensaios ao comentar a antropofagia dos tupinambás. A antropofagia é um ritual tradicional entre os tupinambás. A lógica do rito pressupunha uma troca entre o inimigo capturado e a comunidade que o aprisionou. Portanto, não havia simplesmente a prisão, morte e canibalismo. Devorar o inimigo fazia parte do ciclo de vida dessas comunidades. Esse rito era uma tradição que passava de geração a geração. Havia outros tipos de antropofagia, além da incorporação do inimigo e a lógica da vingança. Outras etnias comiam os filhos mortos, como parte do luto e lamento pela perda. Vejamos agora como Montaigne o analisou. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre os nossos vizinhos. Montaigne relativiza a suposta barbárie dos tupinambás, tidos como um povo primitivo, ao encontrar exemplos de crueldade entre os europeus, supostamente civilizados, uma sociedade avançada, como, por exemplo, nas torturas dos tribunais de Inquisição. Vejamos a seguir mais características sobre o relativismo cultural. O relativismo cultural é o resultado do reconhecimento da incapacidade de mensurar uma cultura de um grupo. É uma crítica às abordagens evolucionistas, segundo as quais sociedades e culturas podiam ser classificadas das primitivas às avançadas. Foi desenvolvida no seio da antropologia social e buscava romper com as comparações e a utilização de critérios independentes para emitir juízo de valor. Assim,
A cultura só pode ser considerada dentro do seu próprio contexto cultural. Uma vez definido o que é o relativismo cultural, passemos agora à análise das variações biológicas como tentativa de compreender as diferenças culturais. O determinismo biológico são teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou grupos humanos. Entretanto, os antropólogos estão convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. A figura ao lado é uma crítica à posição da mulher nas sociedades ocidentais, tema que será abordado ao longo da disciplina. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros, que os alemães têm mais habilidade para mecânica, que os judeus são avarentos e negociantes, que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros, que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes, que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis, que os ciganos são nômades por instinto e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Segundo Kelsen, não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada, desde o início, em situação conveniente de aprendizado. Vejamos como Laraia encara o determinismo biológico. Se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Assim, é o aprendizado sistemático que determina as atribuições e não o determinismo biológico. Vamos agora compreender mais um conceito importante, o conceito de endoculturação. A antropologia tem demonstrado que muitas das atividades atribuídas em uma determinada cultura pode ser atribuída. A antropologia tem demonstrado que muitas das atividades atribuídas às mulheres em uma determinada cultura podem ser atribuídas aos homens em outra, de modo que o comportamento do indivíduo depende do aprendizado, adquirido desde a infância até a idade adulta, a que chamamos de endoculturação. O transporte de água para a aldeia é uma atividade feminina no Xingu, assim como nas favelas cariocas. Carregar cerca de 20 litros de água sobre a cabeça implica, na verdade, um esforço considerável, muito maior do que o necessário para o manejo de um arco, arma de uso exclusivo dos homens. Mais um exemplo de endoculturação. O exército de Israel demonstrou que a sua eficiência bélica continua intacta, mesmo depois da maciça admissão de mulheres soldados. Como se pode perceber, as mulheres podem assumir atribuições tidas como masculinas, desde que sejam educadas e preparadas para isso. Vamos agora tratar de um outro assunto, que é compreender a diversidade cultural a partir do determinismo biológico. O determinismo biológico, que é compreender a diversidade cultural a partir do determinismo geográfico. O determinismo geográfico considera que as diferenças ambientais condicionam a diversidade cultural. Essas teorias surgiram em fins do século XIX e no início do século XX ganharam notoriedade. Em 1920, os antropólogos Boas e Kroeber refutaram esse determinismo, demonstrando que é possível coexistir diversidade cultural no mesmo ambiente físico. A imagem ao lado demonstra que lapões e esquimós, ambos habitantes da calota polar no norte, buscaram respostas culturais diferentes para garantir a sua sobrevivência.
Como visto anteriormente, as limitações biológicas e ambientais não conseguem explicar a diversidade cultural entre os homens. O grande mérito dos homens foi romper com as limitações biológicas, por ser o único animal que possui cultura. Sem asas dominou os ares, sem membranas próprias dominou os mares. A figura acima demonstra o processo evolutivo por qual passou o ancestral das baleias, das orcas modernas, né? O autor quer mostrar que, ao contrário de muitos mamíferos, animais, o ser humano não precisou fazer adaptações no seu aparato biológico, biofisiológico. Ele utilizou de mecanismos culturais para se adaptar às diferentes variações climáticas. Mas, ao final de contas, o que é cultura? Vamos agora definir o conceito de cultura. Taylor foi o pioneiro em propor o conceito de cultura como, em amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa foi a primeira tentativa de conceituar cultura. Após a elaboração do primeiro conceito de cultura por Taylor, muitos outros surgiram. Kroeber contribuiu para ampliar o conceito de cultura, incluindo outros pontos. A cultura determina o comportamento dos homens e justifica suas ações. O homem age conforme seus padrões culturais. Os instintos foram praticamente anulados pela evolução pela qual passou. O homem modifica o meio e não o seu aparato biológico. Em razão disso, transformou a terra em seu habitat. O homem depende do aprendizado. O processo de endoculturação determina seu comportamento e capacidades artísticas e profissionais. A cultura é um processo acumulativo que limita ou estimula a ação criativa do homem. O homem é resultado do meio cultural no qual foi socializado. E as invenções e as inovações não são frutos da ação isolada de um gênio. São resultado do esforço de toda uma comunidade. Concluindo, vamos agora destacar quais são os conceitos importantes abordados até o momento: etnocentrismo, relativismo cultural, endoculturação e o próprio conceito de cultura. Vamos agora fixar algumas ideias importantes. As diferenças físicas, genéticas e as diferenças geográficas não conseguem explicar a diversidade cultural entre os povos. É o processo de internalização da cultura, a endoculturação, de educação que atribui as capacidades e os papéis de homens e mulheres na sociedade. O homem é o único animal que possui cultura. A cultura não é estática, ela é dinâmica, um processo em permanente construção. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro módulo. Vocês podem continuar aprofundando seus conhecimentos na leitura integral do livro que está disponível na biblioteca da disciplina. Bons estudos!